nossa viagem pela região das Hortênsias continua exatamente daqui, do ponto onde encerramos o último episódio. No passeio anterior, viajamos por alguns dos cenários mais emblemáticos da Serra Gaúcha, passando por construções erguidas em pedra basáltica e por marcos que revelam como o turismo vem se transformando ao longo do tempo. Seguimos pelo eixo que conecta duas cidades que cresceram lado a lado, compartilhando paisagens, arquitetura e identidade. Do alto vimos a serra descortinar sua verdadeira dimensão, com vales profundos e uma paisagem que se transforma a cada novo ângulo. Foi ali que percebemos que essa região vai muito além do que se vê nas ruas centrais. Se você ainda não acompanhou o episódio anterior, recomendamos assistir para entender como chegamos até aqui. Mas não se preocupe, mesmo começando com este vídeo, você vai sentir toda a essência da viagem. A partir daqui, nossa jornada ganha um novo fôlego. Cruzar o pórtico de Gramado, este ícone de 1973, em estilo bávaro, é concluir um capítulo com a certeza de que o caminho é tão rico quanto o destino. Deixamos o ambiente urbano para nos lançarmos na famosa Rota Romântica, um fio condutor que nos leva agora em direção ao nosso próximo destino, Nova Petrópolis, a capital nacional do cooperativismo. Agora estamos ganhando velocidade. São 30 quilômetros que separam Gramado de Nova Petrópolis, mas cada metro aqui conta uma nova história. No passado, este era um caminho de terra batida, percorrido por carroças de colonos. Hoje é o coração da Rota Romântica. Fascina pensar que essa estrada não foi feita apenas para chegar a algum lugar, mas para ser apreciada. De um lado, a força da economia que abastece a serra, do outro, um jardim que se transforma a cada estação do ano. E é por este encanto que seguimos viagem, e seja muito bem-vindo a mais um passeio com a nossa companhia. Somos Denise e Brito e juntos começamos agora mais um episódio da série Dirigindo o Rio Grande do Sul. Portanto, acomode-se e venha sentir o sul do Brasil através do nosso olhar. Para você que chega agora, nossos passeios não seguem roteiros comerciais. Somos guiados pela vontade de entender o que existe além do óbvio. Buscamos uma jornada mais humana, observando a geografia, as histórias, além das curiosidades e as surpresas que o caminho revela. E por falarmos em curiosidades, essa estrada faz parte de um roteiro conhecido como Rota Romântica. O nome pode soar poético, mas ele carrega uma proposta clara: transformar o deslocamento em experiência. Aqui a ideia nunca foi apenas ligar cidades, e sim valorizar a paisagem, a cultura e o legado dos imigrantes que moldaram essa região. Mais adiante vamos entender melhor de onde vem essa inspiração e como ela chegou até a Serra Gaúcha. É curioso notar como essas duas vizinhas têm berços tão diferentes. Enquanto Nova Petrópolis nasceu em 1858 como uma colônia alemã planejada pelo Império, Gramado começou um pouco mais tarde, por volta de 1875, de forma mais espontânea. Em Gramado, o sotaque alemão se misturou ao italiano e ao luso brasileiro, criando essa identidade multicultural que vemos hoje. Já Nova Petrópolis manteve a herança germânica de forma tão preservada que parece um pedacinho da Europa parada no tempo.
E olha que coincidência, as duas decidiram andar com as próprias pernas exatamente no mesmo dia. Isso mesmo, a emancipação das duas cidades aconteceu em 15 de dezembro de 1954. Naquela data, Nova Petrópolis despedia-se de São Sebastião do Caí e Gramado deixava de ser um distrito de Taquara. De lá para cá, elas cresceram juntas, mas cada uma guardando o seu segredo. Estamos nos aproximando do pedágio de Gramado, um ponto importante deste trajeto. A tarifa de veículos de passeio é de R$ 7,10. Para quem nos acompanha desde outros países do Mercosul, vale lembrar que o pagamento é feito exclusivamente em reais ou por meio de tags automáticas. Cancela aberta, seguimos adiante. Enquanto deslizamos pela RS 235, percebemos que não cruzamos apenas quilômetros. Atravessamos dois conceitos que se encontram nesta paisagem: a Rota Romântica e a Região das Hortênsias. Os nomes podem parecer semelhantes, mas carregam histórias diferentes.
A Rota Romântica nasceu na Alemanha dos anos 50, em um país que precisava reconstruir não apenas suas cidades, mas sua imagem diante do mundo. A proposta era simples e poderosa: revelar vias medievais, castelos e campos preservados. Um território onde a beleza falasse mais alto do que a memória dos conflitos. E o termo romântica aqui não é apenas sobre casais. Ele remete ao movimento romântico do século XIX, quando escritores e artistas buscavam nessas pequenas cidades a essência da alma humana, a conexão com a natureza e a arquitetura em chaimel que parecia saída de um conto ilustrado. Décadas depois, essa filosofia cruzou o oceano e encontrou na Serra Gaúcha um cenário à altura. Ao integrar a RS 235 a este roteiro, a intenção foi a mesma: transformar o caminho em experiência. Por isso, entre Gramado e Nova Petrópolis, não dirigimos apenas por uma rodovia estadual, seguimos por um trajeto que nos convida a desacelerar, observar e compreender quem construiu essas paisagens. Já a região das Hortênsias é o recorte territorial que organiza essa identidade. Um conjunto de cidades como Nova Petrópolis, Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Picada Café, que compartilham planejamento, tradição e vocação turística. E veja, o nome não surgiu por acaso. À beira da estrada, a hortênsia floresce como assinatura da serra. Originária da Ásia, ela encontrou aqui o clima úmido, as temperaturas amenas e o solo ácido que intensifica seus tons azulados. Quanto mais ácido o solo, mais profundo o azul. Nos anos 1950, o plantio ganhou escala. O que começou como paisagismo tornou-se marca registrada. Na primavera e no verão, a estrada se transforma em um corredor azul e lilás que reforça a identidade regional. Hoje, essa região se consolidou como um dos destinos turísticos mais organizados do país, onde herança cultural, planejamento e hospitalidade caminham juntos. Seguir por aqui é perceber que cada curva não revela apenas cenário, revela pertencimento, revela orgulho, revela uma história construída com método, trabalho coletivo e cuidado. Atravessamos os limites dos municípios e estamos na linha Araripe. E você sabia que Nova Petrópolis é considerada a capital nacional do cooperativismo? Foi aqui que nasceu, em 1902, a primeira cooperativa de crédito da América Latina, inspirada nos modelos alemães. Essa tradição comunitária moldou a identidade da cidade e que até hoje influencia sua economia e sua cultura. Na Praça das Flores, no centro da cidade, encontramos o monumento ao cooperativismo que revela a importância dessa história.
Olhando agora para o mapa, percebemos que a estrada é como um colar, onde cada linha é uma conta preciosa. Há pouco deixamos para trás a linha Araripe, que além de sua beleza, tem esse papel importante de marcar a divisa entre Gramado e Nova Petrópolis. Mas agora o cenário ao nosso redor ganha uma camada histórica ainda mais profunda. Estamos atravessando a região conhecida como Distrito dos Boêmios, nos arredores da linha imperial. É um detalhe fascinante. Enquanto a maioria da região tem raízes em estados alemães, os pioneiros que se estabeleceram aqui por volta de 1870 vieram da Boêmia. Naquela época, a região era uma província do Império Austro-Húngaro, o que conhecemos hoje como República Tcheca. Eles trouxeram consigo não apenas o trabalho, mas tradições e uma identidade tão forte que a ADIB, a Associação dos Descendentes desses Imigrantes, trabalha arduamente para preservar até hoje. Então, ao passarmos por aqui, saibamos que não estamos apenas cruzando o interior de uma cidade gaúcha, estamos atravessando um pedaço preservado da história da Europa Central. É uma mistura de origens que faz de Nova Petrópolis um jardim tão diverso e único. Agora estamos cruzando a linha Brasil. Por aqui é possível sentir o ritmo da colônia. Este é um dos distritos mais antigos de Nova Petrópolis e funciona como um verdadeiro museu a céu aberto da imigração alemã. Logo mais à frente passaremos também pela linha Imperial. Aqui na linha Brasil a história tem um sotaque próprio. Diferente de outras regiões do estado, onde muitos colonos vieram de regiões específicas, Nova Petrópolis recebeu uma imigração mais diversa. Os pioneiros que desbravaram este chão vieram principalmente da Saxônia e de regiões que hoje pertencem à Alemanha e à antiga Boêmia, a então parte do Império Austro-Húngaro. Essa mistura trouxe do coração da Europa a técnica do enxaimel e um cuidado quase sagrado com a terra. É essa herança que deu a Nova Petrópolis um rosto único, construções precisas, jardins meticulosamente cuidados e tradições que atravessaram gerações sem perder sua essência. Em conteúdos recentes que criamos viajando pela Serra Gaúcha, especialmente na região de Bento Gonçalves, onde explicamos o significado deste termo linhas no contexto geográfico, muitos nos perguntaram: mas essas linhas não são apenas os bairros daqui? Na verdade, existe um meio termo. Podemos até considerar uma linha como um bairro quando ela se torna mais urbana, ganha esquinas, calçadas. Mas a linha, propriamente dita, é a alma do interior. Ela segue o traçado das antigas picadas abertas pelos colonos na Mata Virgem. Imagine um lote estreito que começa aqui na beira da estrada e se estende até o topo de uma montanha. Isso é uma linha rural.
É um sistema onde a vizinhança cresce unida por uma única estrada mestra, compartilhando a mesma igreja, o mesmo salão de festas e a mesma história de suor e trabalho na terra. Enfim, é o rural e o urbano convivendo de um jeito que você só encontra no sul do Brasil. Como curiosidade, a linha Brasil faz parte do roteiro que leva ao Ninho das Águias, um cenário impressionante que já visitamos e que em breve compartilharemos com você. É exatamente nessa região que a fronteira entre Gramado e Nova Petrópolis se torna visível, não por muros, mas pela mudança sutil no estilo das propriedades e no desenho das paisagens. Atenção, radar fixo, velocidade 50. E agora chegamos a um lugar que é o verdadeiro coração histórico de Nova Petrópolis, a linha Imperial. Mais do que uma localidade bonita, este é o berço do cooperativismo na América Latina. Foi aqui, em 1902, que os colonos se uniram para criar a primeira cooperativa de crédito do continente. Em um tempo de muitas dificuldades, eles entenderam que a união era a única força de prosperar na terra. Tudo aqui respira esse poder da cooperação que moldou a economia e a cultura da nossa Serra Gaúcha.
finalmente surge diante de nós o Pórtico de Nova Petrópolis. Inaugurado em 2004, ele é o cartão de visita perfeito para quem busca a autenticidade. Cruzar este portal é entrar oficialmente no Jardim da Serra Gaúcha. Afinal, Nova Petrópolis nos recebe com este abraço de tradições e as flores da sua praça central. Hoje saímos da atmosfera pulsante de Gramado, cruzamos o histórico pórtico de 1973 e ganhamos a liberdade da RS 235. Nesses 30 quilômetros de rota romântica, entendemos que o azul das hortênsias tem explicação no solo, mas o encanto que elas causam é puro sentimento. Passamos pelo pedágio que mantém viva essa vitrine asfáltica, desvendamos o conceito de linhas que desenharam o nosso interior e mergulhamos na herança alemã que faz da linha Brasil um lugar parado no tempo. Cruzamos o Pórtico de Nova Petrópolis, as boas-vindas oficiais à capital do cooperativismo e ao Jardim da Serra Gaúcha. Foi uma viagem bem ao estilo Metatour, de contrastes, aprendizados e, acima de tudo, de contemplação. Esperamos que você tenha aproveitado essa carona e já fica o convite para seguir viajando conosco pelo belo e encantador sul do Brasil, sempre através do nosso olhar. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e que a vida siga te conduzindo por caminhos gentis. Até a próxima viagem!